Pronto, agora a gente vai começar a falar realmente de estratégia. Gente, eu tô aqui com um caderno de prova, independente do exame, independente do que for. Eu vou contar para vocês, tá certo? Vamos lá, tem quantas páginas? São 11 páginas. 11 páginas, então só de orientação, a prova da OAB tem uma página toda. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a imaginar que a prova, ela não é só sobre direito. Uma prova que tem 10 páginas é uma prova, no mínimo, cansativo. E só existe um mecanismo para você superar o cansaço. Só tem um. Como é que os atletas fazem? Eles ganham condicionamento. Então aqui a gente vai falar agora de condicionamento. Como é que você vai se preparar para se condicionar a fazer esse tipo de prova? E esse tipo de prova que eu digo não é só OAB. Se você é concurseiro, se você quer fazer um concurso público, é importante que você também se acostume com a prova e com o cansaço natural da prova e o momento de descansar. Então, nesse vídeo eu vou dizer para você que você vai precisar aprender a descansar quando estiver fazendo a prova, tá certo? Então, você vai chegar para fazer a prova nervoso, obviamente, mas se você tiver condicionamento físico, o que eu falo é condicionamento físico, de ficar 5 horas sentado numa cadeira com uma caneta, utilizando o seu coeficiente intelectual para responder as perguntas que vão garantir a tua aprovação. Então isso tudo causa um certo cansaço natural do corpo. E isso me reprovou da primeira vez. A primeira vez foi esse cansaço que fez com que eu me reprovasse. E aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a me preparar para isso. Eu comecei a instigar o meu corpo a não sentir os efeitos do cansaço. Porque o cansaço ele vai existir, não tem para onde. Eu não tenho como evitar o cansaço, porque é um cansaço natural. Se você corre 10 quilômetros, você vai cansar, isso é fato. A questão é de como você vai fazer para sentir os efeitos desse cansaço. Como é que esse cansaço ele vai chegar até o teu corpo e quais são os efeitos que vão fazer com que a tua capacidade seja diminuída, e aí você começa a se comprometer com relação ao teu objetivo, que é passar na OAB. Então, o que foi que eu fiz? Eu me preparei para o cansaço natural. Então, o que é que eu fazia? Quando eu respondia o simulado, a gente vai falar de simulado, mas eu parava pelo menos 2 vezes, ok? Eu parava 2 vezes e tomava água e comia um pedaço de chocolate. Eu fazia aquela simulação natural e respondia os simulados naturalmente, como se eu estivesse na prova. E isso deu muito certo para mim. Por quê? Porque eu sentia quando eu estava cansando. Quando eu chegava, por exemplo, na 25ª pergunta, eu já estava meio que cansado. E aí eu parava, comia, eu até me lembro o nome do chocolate, era Diamante Negro, com açúcar puro, aquilo ali, vicia mais do que cocaína, a verdade é essa. E eu comia o chocolate e tomava água. E aí eu dava uma parada, respirava e depois eu voltava a responder as questões. No 5º simulado, eu já estava me sentindo bem melhor. Eu já estava me sentindo mais adaptável, vamos dizer assim, ao cansaço natural da prova. Eu não sentia tantos os efeitos, eu não me sentia tão mentalmente cansado. Por quê? Porque o corpo ele começou a desenvolver uma adaptação para que eu suportasse aquela sensação, aquelas sensações e aquela situação de estresse que eu estava me submetendo. E com o tempo aquilo foi passando, e o mais interessante é que quando eu fui fazer a prova, eu não senti cansaço. Então, quando eu fazia 4 paradas, na prova que eu fiz apenas 3 paradas, porque o meu corpo já estava totalmente condicionado. E para minha surpresa, depois de, eu acho que uns 5, 6 meses, eu fiz novamente um simulado e eu ainda continuei com essa qualidade de suportar o cansaço natural da prova. Então, foi um condicionamento que eu acho que eu aprendi para a vida. Para minha vida. Então hoje, até mesmo quando eu estou fazendo as minhas petições e as petições são mais longas, eu paro, em algum momento eu paro, vou fazer o quê? Vou comer um chocolate, vou fazer uma leitura de uma doutrina, de uma jurisprudência, vou dar uma zerada, digamos assim. Eu dou uma zerada para poder refazer o que eu tenho que terminar. E esse condicionamento eu aprendi da minha preparação para a OAB. Então, é muito importante você
se condicionar da mesma forma que você treina na academia e vocês meninas treinam para ficar com esse corpício, vocês vão ter que treinar também para poder fazer a prova. Porque se tem uma coisa que a FGV aplica é a teoria do cansaço. Muita gente não passa na prova por conta do cansaço, não é pela qualidade do conhecimento, não, é o cansaço. O cansaço, ele tem um estágio inicial e depois vem o desespero, e quando vem o desespero você quer se livrar daquilo. Eu já acompanhei alguns alunos em preparação que deixaram a prova, que eles não conseguiram fazer a prova porque eles se sentiram exaustivamente cansados e eles não querem fazer. Eu entrego os pontos, mas isso não vai acontecer contigo, tá? Isso não vai acontecer, você não vai entregar a prova vai ser feita e você vai se prevenir fazendo isso. Você vai começar fazendo os simulados, em cada simulado você vai fazer 4 paradas e depois você vai diminuindo a quantidade de chocolate, de água e de paradas que você vai fazer durante a sua preparação. Então a primeira estratégia que eu queria passar aqui era que a prova da OAB ela vai querer te pegar pelo cansaço, mas utilizando essa estratégia ou outra estratégia que você tiver, isso não vai acontecer com você. Você pode ser reprovado por uma outra coisa, mas não pelo cansaço natural da prova, ok? Então essa é a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês. Vamos lá para o segundo vídeo, que o conteúdo é desse nível e com essa vista aqui fica muito mais fácil para entrar, ok? Então vamos lá para o segundo vídeo, que aí a gente vai continuar falando de coisas de lógica com relação à prova da OAB. Ah, outra coisa eu esqueci, que eu deveria ter falado. Essa estratégia serve para a primeira e para a segunda fase, tá? Apesar de eu estar com um caderno aqui de primeira fase, mas isso serve também para a segunda fase, porque essas questões lógicas, elas são aplicáveis nas duas fases da prova. E melhor, eu acho que na vida, tranquilo? Então vamos lá para o outro vídeo, que a gente vai continuar falando sobre a prova da OAB, não é só sobre direito. Abraço, eu te espero lá.